Qual é a principal, qual que é a diferença principal, né, entre os processos de conformação mecânica e os processos de usinagem? Então, três pessoas acertaram e um aí não conseguiu. Então, pessoal, quando a gente fala, né, de processos de fabricação, eles podem ser divididos basicamente, né, em dois grandes grupos, certo? Na verdade, três. A gente pode falar em processo de fabricação em que ocorre uma adição de material, né, como os processos de soldagem ou os processos de manufatura aditiva, ali principalmente com as impressoras 3D. E a gente tem os processos ali de conformação, assim, de modificação da forma geométrica, né? Através da retirada de material e os processos que não envolvem a retirada de material, certo? Quando eu tenho uma retirada de material ali, eu retiro um sobremetal, por exemplo, a gente tem os processos de usinagem, certo? Então, a usinagem, ela tem o processo de remoção de material. Já a conformação, não. Eu faço a minha matéria-prima aderir, né, a uma determinada forma através de processos ali com forças mecânicas, mas não ocorre a remoção de material. Então, se a gente fosse conceituar, a principal diferença é realmente que a conformação ela não remove material da peça, já a usinagem ela é aquele conjunto, né, de processos ali que tem a remoção de material, certo? Deu para entender, né? Uhum. Tá. E a usinagem convencional, ele é um processo de fabricação com remoção de cavaco. Então, o que que difere, né? É uma usinagem ser convencional e uma usinagem ser não convencional, certo? Ambos os processos envolvem a remoção de material, só que a usinagem convencional é todo o procedimento de remoção de material em que eu utilizo, né, forças mecânicas de cisalhamento, ou seja, eu cisalho o material. Já o processo de usinagem não convencional, eu utilizo outras formas de energia, né? Por exemplo, na eletroerosão, por exemplo, a gente utiliza, né, energia elétrica ali para fazer essa remoção de material. Então, a usinagem convencional, eu utilizo, né, energia mecânica através do cisalhamento, da minha peça, né? Então, eu removo o material através do cisalhamento. E a não convencional utiliza outras formas de energia para a remoção do material. Então, tanto a usinagem convencional quanto a não convencional, ela tem o processo de remoção de cavaco, que é característico da usinagem, certo? E aqui também, né, o fresamento, ele é um processo de usinagem, certo? Em que ele também tem a remoção de cavaco. Professor, volta aí. O que que é fresador? O que que é o fresamento? Que eu me confundo tudo com esses nomes. Isso. A gente vai ver direitinho mais para frente, mas basicamente a classificação do tipo do processo de usinagem, né, quando a gente fala em torno, em fresa, em furação, é através, né, dos movimentos relativos entre a ferramenta de corte e o meu objeto. Então, por exemplo, no torneamento, né, quando a gente tem um torno ali, eu tenho que a minha peça, o meu material, ele gira em relação à ferramenta de corte. Ou seja, a ferramenta de corte ela fica parada, né? Ela faz os movimentos de profundidade de avanço, mas o movimento de corte é feito pela peça que está em rotação. Já no fresamento, a minha peça ela fica estática e quem executa, né, o movimento ali mesmo é a ferramenta de corte. Então, quem tem a velocidade de corte, o movimento de corte é a ferramenta, certo? Então, o torno, a peça gira, né, e a ferramenta fica parada. No fresamento é o contrário. A minha ferramenta que gira, certo? E a minha peça fica parada. Basicamente, a diferença é essa. Obrigada. Os parâmetros de corte ele tem notada influência sobre a forma do cavaco resultante. Nas operações de torneamento, o parâmetro de maior influência é
Então vamos lá, o avanço, né? O movimento de avanço. O movimento de avanço, ele gera ali aquela continuidade na formação do cavaco. Então, quando a gente fala em cavaco, é aquela peça, né? Aquele excesso de material, o excesso de metal, o excesso de plástico, dependendo do material que a gente está usinando, é todo aquele excesso que sai, né, do meu objeto que está sendo usinado. A gente chama esse excesso, né, de cavaco. E aí esse cavaco, ele tem influência em alguns parâmetros de corte, que a gente vai ver mais para frente. Então a gente vai ver todos esses movimentos, movimento de avanço, movimento de profundidade de corte, a rotação da minha ferramenta. Então a gente vai entender, né, esses processos de formação de cavaco e como que esse cavaco, né, ele é influenciado pelos movimentos de corte e também como eu consigo ver, né, através da forma do meu cavaco, se os meus parâmetros de corte estão ou não adequados, certo? Então, o movimento de avanço da ferramenta, né, ou do objeto que está sendo usinado, ele é o que dá maior resultado ali sobre o meu cavaco, né? Então, o parâmetro que tem maior influência na formação do cavaco é o movimento de avanço. Por quê? Porque esse avanço que realmente determina ali, né, para a gente a continuidade, né, que vai me dar ali a largura, né, do meu cavaco, certo? Então, para a usinagem dos metais, são utilizadas ferramentas de corte fabricadas com materiais específicos. Das alternativas abaixo, todas as ferramentas, né, todas são materiais para a ferramenta de corte, exceto. Então, quando a gente fala, né, dentro das propriedades mecânicas dos materiais, para um material, né, ele arranhar ou ele conseguir remover material de outro determinado material, ele tem que ter uma dureza, né, que é uma propriedade mecânica maior do que a peça que está sendo usinada, certo? Então, dentre todas essas opções, né, o ferro fundido, ele é o que apresenta, né, a menor dureza, ou seja, na sua forma natural, o ferro fundido, ele é mais macio, né? A gente, que é o contrário de dureza, do que os determinados materiais aí das outras alternativas, do que o aço rápido, do que o metal duro, o diamante, certo? Dentro dos processos de fabricação, né? Nos processos de fabricação por usinagem, como é chamada a distância percorrida pela ferramenta na direção axial, ou seja, direção axial é na direção do comprimento da peça, na direção do comprimento, né, daquele eixo que está paralelo ao comprimento da peça. Os processos de fabricação por usinagem, como é chamada a distância percorrida pela ferramenta na direção axial em cada volta da peça a uma dada rotação. Então, a gente vai ver, né, que é o movimento de avanço, certo? Quando o processo de torneamento radial é empregado, visando obter um entalhe circular, denomina-se essa operação como sangramento radial. Então, esses são os conceitos que eu preparei para a aula de hoje, né? E eu realmente trouxe essa atividade para a gente ver o nível de conhecimento que a gente tem aqui sobre esses temas, certo? Então, a gente vai ver que quando eu tenho um eixo, né, uma peça cilíndrica ali, e eu faço um entalhe nessa peça de forma circular, a gente tem um processo de fabricação, né, chamado de sangramento radial, certo? Então, pessoal, foi uma atividade interativa aí, só para a gente aquecer aqui, né? E relembrar alguns conceitos principais. E aí, vamos começar agora a comentar aqui sobre o nosso conteúdo. Então, vocês estão enxergando a tela aí? Sim. Então, pessoal, como eu comentei, né, com vocês durante o material, a gente tem, né, os processos de fabricação. Então, o que que é fabricar, né? Então, fabricar, né, quando a gente estuda todos os processos de fabricação, é basicamente, né, eu entrar com uma matéria-prima,
certo? Aplicar sobre essas matérias-primas diferentes atividades, diferentes processos, para que ela tenha uma forma geométrica definida, certo? Então, que ele tenha uma forma. Essa forma definida, né, é realmente de acordo com a finalidade que eu quero para essa peça. Então, dentro dos processos de manufatura, eu realmente tenho, né, uma entrada de matéria-prima e eu quero ali que essa peça, né, eu quero produzir alguma coisa que faça determinada, que desempenhe determinada função. Para isso, eu tenho uma série, né, de etapas que eu aplico sobre essa matéria-prima para que ela obtenha aquela forma final, né? Então, por exemplo, eu tenho ali, vou fazer um eixo, né? Então, eu preciso fabricar um eixo para determinada aplicação ali, para transmissão de potência, né, num sistema que vai alimentar uma correia transportadora, por exemplo. Então, eu pego a minha matéria-prima, que ele é o meu aço, né, em formato de tarugo, né, em formato circular, certo? Passo ele por um processo de torneamento, onde eu pego essa peça, né, coloco ele em uma máquina chamada de torno mecânico e através da minha ferramenta, né, eu vou fazer ali uma sequência de cortes, redução de sobremetal nesse meu tarugo, para que ele no final chegue no diâmetro que eu preciso, né, para colocar ali na minha máquina. Então, o processo de fabricação é isso. Então, são essas séries de procedimentos para se chegar na forma final. E esses procedimentos, eles podem ocorrer com alteração da forma e sem alteração da forma. Ou seja, sem alteração da forma seria o quê? Eu alterar algumas propriedades da minha peça sem que ela altere seu formato. Então, a gente tem aí dentro desses processos tratamento térmico, onde através dos tratamentos térmicos eu altero algumas grandezas mecânicas da minha peça, como a dureza superficial dessa peça, né? Para que ela atinja uma finalidade final. No caso, ela resistir ali a tipos de esforços específicos da minha máquina, certo? E eu tenho uma série de tratamentos superficiais, né, para realmente modificar os parâmetros, né, das grandezas mecânicas, as propriedades mecânicas dessa peça. E eu tenho os processos de fabricação com alteração da forma, certo? E dentre os processos de alteração da forma, eu tenho com redução de massa, ou seja, que eu removo, né? Eu removo o material. Esse material removido, ele é chamado de cavaco, certo? E aí a gente tem os processos de usinagem, né? E aqui vai ser diversos processos dentro do grupo de usinagem. E quando eu tenho, né, uma alteração de forma em que eu mantenho a massa, ou seja, eu não tenho a formação de cavaco, a gente tem os processos de conformação mecânica, certo? Em que eu utilizo, né, energia mecânica. Pode ser através dos processos de tração, né? Dos processos de compressão, em que eu faço a minha peça, né? A minha matéria-prima chegar ao formato final, né? Ou seja, eu conformo ela para determinado formato que eu preciso utilizar lá no final do meu processo, certo? E os processos ali com aumento de massa, onde eu deposito material na minha peça. E aí a gente pode citar aqui a soldagem, os processos de manufatura aditiva, como eu comentei, né, da impressora 3D. Então, basicamente, a divisão, né, entre os grupos dos processos de fabricação são esses. Se eu altero a forma sem redução de massa, eu tenho os processos de conformação. Então, são vários processos. Se eu tenho uma alteração da forma com redução de massa, eu tenho os processos de usinagem. Se eu altero a forma aumentando a massa daquele material, eu tenho os processos ali de soldagem, de manufatura aditiva, certo? Se eu modifico as propriedades da minha peça, do meu material,
sem que para isso eu altere a geometria dele, aí eu tenho os processos de tratamento térmico e tratamento superficial. Beleza? E aí a gente tem. Por Oi. favor, bota só uma tela lá para mim printar. Tô escrevendo algumas Ah, coisas. tá. Ok. Pronto? Então, pessoal, o escopo dessa disciplina, né, a partir de agora, a gente vai ver realmente os processos de usinagem, em que é um processo de fabricação que a gente confere formato, dimensão e acabamento da superfície, removendo o material excedente, certo? Esse excedente a gente chama de sobremetal e o que sai da peça, né, esse sobremetal que sai da minha peça, que é removido, denomina-se cavaco, certo? Então, esse cavaco, ele é retirado, né, de diferentes tipos de material. Então, a gente pode aplicar os processos de fabricação por usinagem em diferentes tipos de material, seja ferro fundido, aço e todas as suas ligas, né? Então, a gente tem aços ligas também que podem passar para os processos de usinagem, certo? Quando a peça ela passa por um processo de usinagem, né? Eu coloco sobre ela uma forma definitiva, certo? Ou seja, eu retiro o material para que essa peça chegue a um determinado formato, certo? Esse formato vai depender da minha aplicação final. Se for uma aplicação que exija uma certa precisão, né? Em termos de medida, a gente tem que, ela tem que ter uma exatidão dimensional para aquela aplicação. Ou seja, as dimensões da peça, ela tem que variar, né, em um intervalo ali de tolerância e especificação técnica prevista para aquela aplicação. Quando a gente fala em termos de qualidade superficial, né, refere aos tipos de acabamento da minha superfície. Então, toda superfície, quando ela passa por um processo de usinagem, ela tem ali certas imperfeições, né? Elas ficam com certas imperfeições na superfície. Às vezes, essas imperfeições não são visíveis a olho nu, né? A depender da qualidade da superfície que a gente quer, mas sempre tem essa imperfeição. Então, quando a gente dá um zoom, por exemplo, na superfície das peças, a gente vai ver ali certas irregularidades que é chamado, né, de rugosidade. Então, essas rugosidades, né, a depender do tipo de qualidade da superfície que eu quero, eu especifico para aquela peça ali, né, os níveis de rugosidade cada vez menor, até chegar ali a uma superfície praticamente espelhada, né? Então, dependendo do tipo de aplicação da minha peça, eu determino ali, né, em termos de projeto, qual que é a rugosidade final que eu quero para essa peça. Se eu quero que a superfície fique ali, por exemplo, sem uma determinada rugosidade, eu coloco uma simbologia, né? Então, por exemplo, quando a gente desenha uma peça, a simbologia de rugosidade, ele é como se fosse esse Vzinho aqui. Opa, peraí. Então, ele é assim, certo? E quando eu não quero, né? Por exemplo, eu estou passando por uma série de processos de fabricação de um eixo. E aí chega no final do processo, eu não preciso que ele tenha ali uma certa qualidade superficial, né? Eu posso deixar ela com a mesma característica do processo anterior, que no caso seria ali o processo de torneamento. Então, eu no desenho desse eixo, eu represento dessa forma aqui, ó. É como se fosse um Vzinho, certo? E uma bolinha aqui, significando que eu não preciso retirar mais material para ter uma exatidão, para ter uma qualidade superficial. Agora, se eu quero determinar que a minha superfície tenha um certo parâmetro de rugosidade, eu já utilizo, né, sobre o desenho essa simbologia em que eu retiro o material e aqui eu coloco, né, por exemplo, o nível, né, de rugosidade que eu quero, que é 3,2 micrômetros, por exemplo, ou a classe de rugosidade, né, que ela é dada pelas letras N e um número lá que indica, né, a profundidade aqui dessa rugosidade. Então, a gente vai, né, ver agora os principais movimentos da usinagem, certo?
Então, que a gente já sabe que a usinagem eu retiro, né, material, certo? E esse material removido, ele se dá através dos movimentos, né, relativos entre peça e entre ferramenta, certo? Então, o sobremetal removido, ele é transformado em cavaco, certo? E esses cavacos aqui, eles são, né, como aqui na imagem tem representado aqui, eles podem ser através de lascas, né, pedaços, fragmentos extraídos do material. Então, a remoção desse sobremetal, ele ocorre, né, em duas fases. Eu tenho a fase de desbaste, certo? Que é a fase inicial ali da minha usinagem. Então, ele é utilizado, né, para dar forma ao material que ainda não passou pelo acabamento definitivo. Ou seja, na fase do desbaste, o cavaco, né, os cavacos obtidos são mais grossos e a superfície da peça desbastada apresenta aqui marcas, né, mais profundas. Então, nesse desenho aqui, né, a gente tem aqui realmente uma peça acoplada aqui no eixo árvore, né, de um turno. E através do movimento de giro da peça, né? O movimento, a peça está girando, e aí a minha ferramenta aqui, né? No caso, a minha broca, que está tendo um movimento de avanço em relação à peça, vai remover esse cavaco, vai dar o desbaste inicial da minha peça. Na parte do acabamento, a gente obtém um produto com as dimensões finais e a rugosidade que é adequada, né? Então a gente vai ver esses processos de rugosidade mais para frente. Então, as ferramentas de corte agora, né? Então, o material, né, ele pode ser removido de forma manual, através de ferramentas manuais, certo? Ou com auxílio ali de máquinas, ferramentas, certo? Ou seja, que são dispositivos ali, que são máquinas que fazem o processo de remoção desse material, certo? As ferramentas de corte que retiram o material, elas podem ser classificadas entre multicortantes, certo? E monocortantes. As ferramentas monocortantes, elas apresentam ali barras, né, com extremidades adequadamente afiadas, né? Então aqui tem um exemplo para tipo de operação que está sendo feito e o tipo de material a ser trabalhado. Então, se eu tenho um material que ele tem como característica uma dureza superficial maior, consequentemente, eu tenho que usar uma ferramenta adequada, né, uma ferramenta especial para conseguir remover esse material sem que tenha o desgaste, né, prematuro ali da minha peça. Então, no exemplo aqui da peça, né, da foto aqui, a gente tem um processo de aplanamento, ou seja, em que eu realmente vou fazer a minha peça ter uma superfície plana, né? E aí eu tenho uma ferramenta monocortante em que ela, através de um movimento radial aqui, né? Então, note que aqui eu tenho a minha largura, né? Nesse sentido. Então, esse aqui, ó, é o movimento, é o eixo longitudinal da peça. Se eu tenho um movimento perpendicular a esse eixo longitudinal, a gente tem um movimento radial, né? Então, a minha ferramenta, ela executa um movimento radial e aí ela vai retirando material, né, em cada movimento dela. Então, ela retira material aqui, retorna à posição, a peça aqui, né? Ou a ferramenta se move ou a peça se move, ela repete o material nessa parte aqui, retirando mais material. Já aqui a gente tem um exemplo de um processo de torneamento. Ou seja, a minha peça, né, minha matéria-prima, ela está rotacionando aqui com certa velocidade angular e a minha ferramenta de corte, né, ela fica estática, certo? E aí eu tenho, estática não, né? E aí ela não executa o movimento de rotação de corte, só o movimento de avanço, e aí ela vai retirando aqui material dessa peça, certo? Agora, quando eu tenho associação de ferramentas monocortantes, né? Então, se eu tenho uma ferramenta composta por várias ferramentas individuais monocortantes, a gente tem as ferramentas multicortes, certo?
Então, as ferramentas multicortantes, elas dispõem de múltiplas facas de corte, né? Que, ao contrário das monocortantes, tem apenas um, certo? Então, a junção de diversas ferramentas, né, diversas facas de corte, eu tenho as minhas ferramentas multicortantes, que é o exemplo, por exemplo, da nossa fresa. Então, a fresa, né, ela tem aqui, ó, a característica da ferramenta, da fresa, do processo de fresagem, é realmente ter diversas facas aqui, né, lâminas que realmente vão fatiando o meu material. E aí, a cada movimento de corte, né? Então, cada giro dela, ela retira muito mais material do que se fosse uma ferramenta multicortante, certo? Então, um giro completo de uma fresa, né? Ela retira muito mais material do que se fosse uma ferramenta com uma única faca, certo? E a gente tem a broca aqui também, né? Em que ela tem diversas partes, né? Laminadas aqui, que executa o processo de remoção desse material durante um giro da nossa ferramenta, certo? E o conjunto mecânico, que é responsável pelos movimentos da remoção de material, a gente chama de máquina operatriz ou máquina ferramenta, certo? Então, nessa foto aqui, a gente tem a exemplificação de uma plana, né? Então, a gente viu ali em cima o processo de planamento e a gente viu o processo de torneamento. Agora, a gente está conhecendo, né, o conjunto mecânico responsável por esses processos. Então, na plana, né, a gente tem aqui, ó, a minha ferramenta que está aqui na ponta, ela executa, né, o movimento longitudinal aqui, né? Então ela se move nesse sentido aqui, né? Então se a gente imaginar um sistema aqui tridimensional, né? Ela executa aqui o movimento, né, no eixo X aqui, ou seja, ela realmente faz esse processo longitudinal. A minha mesa, né, ele executa um movimento no meu eixo Y aqui, certo? E ela também possui, né, eu possuo ajuste de altura aqui, que é no meu movimento vertical. Ou seja, cada movimento da minha peça aqui, ela pode ser combinada nos três eixos, né, no eixo, né, tridimensional. Então, ela pode executar, minha ferramenta executa esse processo de movimento no eixo X, no eixo longitudinal. A mesa se movimenta no eixo transversal e ela pode se movimentar aqui, né, verticalmente para cima, que dá a questão da profundidade, da remoção do meu material. E a gente tem o torno aqui, né? Então, o torno que é responsável, né, pelo processo ali de torneamento. Então, quando a gente vê essas peças aqui, né, a gente precisa realmente escolher qual que é a máquina necessária para aquele processo de fabricação. Então, a escolha da máquina depende ali das especificações exigidas, né, para a minha peça, como formato, qual que é o tipo de acabamento superficial, o tipo de exatidão, certo? Então, quando a gente fabrica uma peça, ela é para ser utilizada em uma montagem, né? Ou seja, ela vai ser montada junto com outra coisa. E aí, a depender do tipo, né, de exatidão dimensional, então se eu estou falando de um eixo que vai ser acoplado, por exemplo, em algum furo, ou em alguma bucha, eu tenho que ter uma classe de exatidão dimensional para realizar aquela montagem, certo? Se eu tenho um produto, né, que a parte de acabamento superficial dela é importante para o meu processo, aí eu já tenho, né, que ter processos de fabricação, processos de usinagem, né, necessários para dar aquele acabamento superficial. Né? E a cada tipo de exigência da minha peça final, eu escolho o tipo de processo de usinagem característico, certo? Então, além de atender essa especificação técnica exigida na fabricação, as máquinas operatrizes, elas fabricam, né, peças unitárias quanto produtos em larga escala. Os principais movimentos de usinagem, né? A gente tem quais os movimentos de corte. Então, quando a gente fala dos movimentos de usinagem, a gente tem os movimentos de corte, os movimentos de avanço e os movimentos de profundidade.
certo? Então, o movimento de corte, ele é aquele movimento que realmente é responsável pela remoção do material, né? Então, deixa eu ver as horas aqui. Eita. Então, o movimento de corte, né, ele realmente tem como característica essa remoção do material, né? Então, ele que gera ali o comprimento, né, do meu cavaco. Então, aqui no processo de planamento, né, de aplanamento, o movimento de corte se dá, né, na direção radial à minha peça. No torneamento, o movimento de corte, ele é um movimento de rotação, assim como no fresamento, certo? A diferença é que no torneamento, o movimento de corte é realizado pela peça, certo? E no fresamento, o movimento de corte é realizado pela minha ferramenta. Pessoal, na próxima aula a gente continua a ver mais sobre os movimentos de avanço, tá? Os movimentos dos processos de usinagem. Vai ver melhor o movimento de avanço, o movimento de profundidade e a diferença, né? Principal diferença entre eles. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Não, professor. Tá Tranquilo, tranquilo? professor. Como é que Tranquilo. tá aí? Tá tranquila a velocidade do conteúdo? Tá muito lento? Eu tô maçando coisas que vocês já sabem? Como é que tá? Só para eu realmente já modelar a aula para a próxima aula, né? Para saber se eu posso ir mais rápido, adentrar em conteúdos ali mais aprofundados. Pra mim tá de boa, professor. Tá de O seu boa? ritmo tá bom, acho que tá bem coerente com o que a gente tá vendo nas aulas práticas. Não, show de bola então, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô disponível lá pela plataforma, tá? É, Então, até semana que vem. Bom descanso aí para vocês. Semana que vem, boa noite, professor. Até semana que vem, Boa professor. Boa noite. noite. Boa noite.